Para entender os Illuminates, você tem que entender primeiro Posso voltar lá em Gênesis de novo? Claro, claro. Tudo começa, Gênesis é a história dos inícios, dos começos. Abraão teve Isaac, Isaac teve Esaú e Jacó. 2 filhos. Tudo bem? Tá. 2 filhos. Então, a nova ordem mundial ela precisa de um grande reset para recomeçar o mundo. Qual que é a ideia deles? Vamos arrebentar tudo e começar um mundo onde só existam pessoas que vão adorar a Lúcifer e a humanidade vai ter se esquecido do seu Deus criador. Esse é o projeto. Então, o que a gente vê? Para essa mudança dessa magnitude ocorrer, tem que estar sendo trabalhada há muito tempo. Talvez esse muito tempo seja muito mais do que a gente imagina. Isaac e Rebeca tiveram gêmeos. Posso ler? Pode. Romanos 9, 9, 13 diz assim: e ainda não eram os gêmeos nascidos, não tinham praticado bem ou mal. Olha o que Paulo está falando para os romanos. Os gêmeos, Esaú e Jacó, não tinham nascido ainda, nenhum tinha feito bem ou mal. Mas já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Deus disse isso, eu amei Jacó e me aborreci de Esaú. São os 2 filhos de Isaac. Por quê? Porque cargas d'água, Deus iria odiar Esaú e amar Jacó. Eles não tinham feito nem bem nem mal, eles estavam no ventre. Eram 2 gêmeos nascendo ali. O que o termo aborreci significa no original? É missos, no original grego é missos. Significa ódio, odiar, detestar. Deus está dizendo que ele odeia, ele ia odiar Esaú. Ele ia detestar Esaú. Com base no quê? A troco do quê? Então Paulo está fazendo um texto, está fazendo referência a um texto do profeta Malaquias. Malaquias disse isso. Que amei a Jacó, aborreci Esaú. Fiz dos seus montes uma assolação, dei a sua herança aos chacais do deserto. E outras terríveis julgamentos. Então por que um Deus misericordioso, cheio de amor, cheio de graça, ia ter esse ódio de Esaú? E aí você vai lá em Gênesis 36, ele nomeia 70 descendentes de Esaú, e por 3 vezes ele explica que Esaú é Edom. Que os descendentes de Esaú são os edomitas. Esaú é o pai de Edom, é o pai dos edomitas. Então tem alguns textos. Gênesis 36, 1. E estas serão as gerações de Esaú, que é Edom. Esses são os filhos de Esaú e são seus príncipes. Ele é Edom. Gênesis 36, 19. Gênesis 36, 43. Esse é Esaú, pai de Edom. Então os edomitas são um povo gerado por Edom. Edom é Esaú, irmão de Jacó. E aí o que a gente vê? A história ela é bastante conhecida. Os gêmeos nasceram um agarrado no pé do outro, o Jacó veio agarrado no pé de Esaú, e quando eles cresceram, naquela época tinha um lance da primogenitura. Primogenitura era a bênção do pai sobre o filho, primogênito. E esse filho ia herdar muito do pai e também teria aquela bênção para prosperar. E aí Jacó queria muito essa bênção. Esaú não dava muito valor para ela. Esaú era caçador, Jacó trabalhava com agricultura. Esaú chega do campo faminto depois de uma caça e Jacó tinha feito um guisado de lentilhas para ele. Quando Esaú chega, ele fala: tô com fome, me dá esse guisado. Ele fala: me dá o teu direito de primogenitura. E ele, não valorizando o direito de primogenitura, ele falou: tá, pode ficar para você, me dá o guisado. Mas não levou a sério, achou que isso não ia se concretizar, me dá o guisado. Ele, sabendo disso, falou: agora o direito é meu. O pai já está velhinho, Isaac está velhinho, ele passa pele de animal no corpo para ficar peludinho, porque Esaú era peludo, era ruivo e peludo, fica com cheiro de caça, vai lá no pai, ele já meio velhinho, ceguinho, ele abençoa Jacó em vez de abençoar Esaú. Quando Esaú fica sabendo, Esaú ficou enlouquecido. Ele trocou meu direito de primogenitura, meu pai, não sobrou nada para mim, e o pai fala: não, a bênção foi para ele. E a bênção era espiritual, porque naquele momento o que Esaú tinha era uma campa, um túmulo. Sim. Não tinha nada para deixar para os filhos. Então era a bênção, com essa minha bênção você vai prosperar. E aí Jacó tem que correr, tem que fugir. Ele vai parar lá na casa do tio Labão. Ele trabalha 7 anos por uma mulher que ele gostava, chamada Raquel. A irmã dela chamada Lia
era mais feinha, brincadeira, não tem como saber isso, mas ele trabalha 7 anos por Raquel. Na hora do casamento, na hora que ele levanta o véu, não era Raquel, era a Lia. Ele, pô, mas tio Labão, que história é essa? Não, aqui a gente casa primeiro, a filha mais velha, mas eu queria outra, eu queria mais nova. Então trabalha mais 7 anos de graça aqui pra mim. Ele trabalha 14 anos de graça pro tio Labão. Até que ele começa a prosperar lá dentro, ele começa a prosperar nas terras do tio. Aí ele fala, eu vou voltar e vou me acertar com meu irmão Esaú. Mas ele estava morrendo de medo de Esaú. Só que ele vai com a família dele, ele manda a família na frente, as mulheres, os filhos, um monte de animal, um monte de presente. Ele fala, com esses presentes eu vou aplacar o coração de Esaú. E aí Esaú realmente recebe ele bem. E ele fala, não preciso dos presentes. Mas aí você fala, poxa, mas como você não precisa do presente? Você não prosperou. A palavra do teu pai é que você era morar num lugar árido, que não ia ter prosperidade. Como é que você prosperou? Você também está bem de grana e não precisa dos presentes do seu irmão. Guarda isso. E aí o que a gente vê? Ele troca essa herança, essa negociação tem sérios desdobramentos históricos. Por quê? Porque Esaú se acertou com Jacó, mas os descendentes não. Os edomitas passaram a odiar os descendentes de Jacó. Quem que são os descendentes de Jacó? Israel. Os edomitas odeiam Israel. O teu pai enganou meu pai, a bênção era nossa. Então esse ódio ele fica explícito em alguns momentos da história. Porque você vê, por exemplo, quando Moisés foi sair do Egito para entrar na Terra Prometida. O território dos edomitas ele era ao sul da Palestina, ao sul do Mar Morto ali. Moisés conseguiria passar fácil por eles e já entrar na Terra Prometida. Aí o rei chega na fronteira e fala, aqui você não vai passar. Ele fala, mas eu pago. O que a gente consumir a gente paga, os animais o que comer a gente paga. Aqui você não passa. Então já se mostra essa hostilidade aí. Você vai dar a volta. E Moisés tem que dar uma volta enorme para depois cruzar o Jordão e entrar na Terra Prometida. Então, a capital de Edom era Petra, aquela cidade que você conheceu na Jordânia. Ainda. Incrível. E aí Esaú se torna o pai dos edomitas e Jacó o pai dos judeus. O pai de Israel, o pai dos hebreus. Qual que é o significado de Edom? Edom é um termo hebraico, ele vem de um termo hebraico que significa vermelho. E por que Esaú era Edom? Por que Esaú era vermelho? Primeiro que ele era ruivo, segundo porque o guisado de lentilha era vermelho, e segundo porque a região que era as terras dele era de um arenito vermelho. Então por essas razões ele é Edom, ele é vermelho, guarda essa cor. Os edomitas eles tiveram reis bem antes que os israelitas inclusive. Só que eles começaram a entrar em combates terríveis. Eles tiveram combates com Saul, eles tiveram combates com Davi. E aí você lê um trecho na Bíblia que é muito intrigante. Gênesis 26, 34 a 35. A Bíblia fala que as mulheres de Esaú se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca, os pais de Esaú. Aí você fala, cara, ter confusão entre nora e sogra acontece, né? É. Mas a ponto de ir para a Bíblia... que elas eram motivo de amargura de espírito de Isaac, para Isaac e Rebeca. O que de tão sério aconteceu? E o que de tão sério aconteceu? Esaú tomou para si mulheres hititas, mulheres que não eram do povo hebreu. E a religião dos hititas era conhecida como a religião dos 1000 deuses. Ou seja, além de idólatras, eles também eram luciferianos, eles também derramavam sangue, consagravam crianças, queimavam crianças vivas nos seus cultos às suas entidades. Isso foi amargura de espírito. Como é que você me escolhe uma mulher de um povo que queima criança, que é de outro, que serve outros deuses, que serve entidades? Os pais ficaram enlouquecidos. O deus dos hititas era Cos, que é caos. Pra você ter uma ideia. Esses hititas, eles eram corretores do poder naquela época, eles eram empresários, controlavam a economia, eles tinham muita influência, mas eram adoradores de Satanás, eram adoradores de Lúcifer, além de ter muitas riquezas. Então por que Esaú não quis os presentes dos irmãos? Porque ele casou com as hititas e essas riquezas passaram a ser dele, ele foi abraçado pelos hititas. Ele foi envolvido nesse culto a falsos deuses e com essa mágoa de que o pai deu a bênção para o outro e não para ele. Os descendentes de Esaú são todos então praticantes dessa religião. São todos então praticantes da mesma religião dos hititas. E aí como é que os edomitas então surgem na Bíblia?
O primeiro encontro histórico que eu já falei, houve essas guerras entre Jacó, o povo de Israel e o povo edomita, mas aí o que a gente percebe? Com Davi, ele também imprimiu grandes derrotas aos edomitas. Saul também fez isso, depois Salomão. E aí o evento que enfatiza o ódio de Edom por Israel foi quando a Babilônia veio pegar os judeus para levar cativos, e os edomitas ficaram do lado dos babilônicos. Eles ajudaram os babilônicos a levar o povo de Israel cativo. São povos irmãos, mas que servem outros deuses e que não vão se dar. São inimigos históricos. Aí a gente vê o destino de Edom. Com o tempo, os edomitas começaram a ser atacados pelos árabes e pelos nabateus, no território deles ali ao sul do Mar Morto. E eles foram desalojados para o sul da Palestina ali. E de acordo com o historiador Flávio Josefo, um historiador importantíssimo judeu, no livro Antiguidades dos Judeus, por volta de 100, 130 a.C., João Hircano, ele converteu os idamitas ao judaísmo. Os judeus, eles vão refutar essa teoria da conspiração, porque eles dizem que o judaísmo não é proselitista. Mas, segundo Flávio Josefo, o historiador, isso ocorreu. O João Hircano, esse rabino, líder, ele obriga, ele força os edomitas a se converter ao judaísmo. Então, com isso, o povo de Edom passa a ser considerado judeu. Um povo que era inimigo dos judeus, agora se converteu ao judaísmo forçadamente, mas está com o melhor disfarce possível. Está entre os judeus. Quando o grego se tornou a língua comum, os edomitas passaram a ser chamados de idumeus. Então, no Império Romano, isso era claro, os idumeus se converteram. E aí o que a gente vê? Qual a influência deles na história? O rei Herodes, que mandou matar os meninos com menos de 2 anos, quando Jesus veio, era descendente de idumeu. Então, os edomitas se converteram forçadamente ao judaísmo e logo eles começaram a tomar posição de influência no governo e na religião. Herodes era filho de um edomita convertido forçadamente pelo rabino. Segundo essa teoria, os fariseus que se opuseram a Jesus, segundo o Flávio Josefo, eram edomitas convertidos ao judaísmo, eram filhos daquela geração que tinha sido convertida. Então você começa a perceber a influência que eles começaram a ter em Israel. Eu sou inimigo de Israel, eu odeio Israel, mas agora eu tenho as posições de influência e de poder dentro de Israel. Guarda isso, nessa teoria. Aí o que a gente vê? Profecias. Você tem uma série de profecias, você tem Obadias, que é um livro só de profecia contra os edomitas. Ezequiel profetiza contra os edomitas, Isaías profetiza contra os edomitas, tem muita profecia contrária aos edomitas para esse final de tempo agora, para esse final dos anos, para esse final dessa era. Então, por exemplo, o terror que inspiras e a soberba do teu coração te enganaram. Tu que habita nas fendas das rochas, que ocupa as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. É uma profecia de Deus contra Edom. Mas você fala, mas onde é que estão os edomitas? Quem que é esse povo que se tornou soberbo, que está se escondendo, que tá orgulhoso? Obadias fala o mesmo. Salvadores hão de subir de Sião para julgar o monte de Esaú. O reino será do Senhor. Isso é uma profecia para o fim. O reino de Israel ali será do Senhor. Então quem são os edomitas? Se eles foram destruídos. Quem? O traço fundamental de Esaú é que ele é um caçador. O que um caçador é? Um caçador ele é excelente pela sua... Quando ele é bom na sua habilidade de se disfarçar e de se camuflar e de enganar. Ok? Sim. Então Esaú é caçador. Os remanescentes de Edom se camuflaram do jeito que a descendência de Edom hoje é irrastreável. Os judeus, você sabe que eles são judeus hoje, você sabe qual é a história, de onde vieram, onde eles estão. Os árabes, mesma coisa. Cada nação conhece a sua descendência. Onde é que tá a linha ascendente dos edomitas? Ninguém rastreia, ninguém consegue. Então essa habilidade se destacou, os edomitas se camuflaram na própria casa de Jacó.
que se iniciou por essa judaização forçada pelos macabeus. Então foi o disfarce ideal. Eu te odeio, mas agora você acha que eu estou com você e que eu sou seu. Presta atenção nisso. Então, se hoje não há mais nação identificável como a linhagem de Edom, isso não nos impede de reconhecer de quem dela descende. Por quê? Porque lá em Apocalipse 2:19, você lê o seguinte: conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Está em Apocalipse. O que Jesus está dizendo? Eu conheço essa blasfêmia. Eles falam que são judeus, mas não são. Eles são antes sinagogas de Satanás. Eles são antes adoradores de Satanás. Eles são antes adoradores de Lúcifer. Eles falam que são judeus, mas não são. Então, para entender isso, de onde veio os Illuminatis? Agora eu vou chegar lá. Você precisa estudar sabataísmo e franquismo. 130 anos antes do nascimento de Jesus, houve aquela batalha que eu já contei aqui, houve uma batalha final com os Edomitas. Os Edomitas, então, são vencidos pelos judeus, eles são convertidos, os que sobraram são convertidos. E aí, século 17, 1626, nasce Sabbatai Zevi. Ele fundou o sabataísmo, na verdade. Ele foi um rabino, cabalista, que alegava ser o esperado Messias. Então você teve na história dos judeus vários caras que falaram eu sou o Messias ou aquele é o Messias. E Jesus alertou sobre isso. Cuidado que vai vir um monte de gente falando que é o Messias. Ele foi fundador dessa seita chamada sabataísmo, que considerava, olha que coisa, o Deus das Escrituras como mal e Lúcifer como bem, como bom. Ele inverteu os valores, era um rabino, mas que começou a falar Lúcifer é bom, Deus é mal. Na sua exposição da Cabala, esse Sabbatai, ele afirmou que a era messiânica estava vindo e que os mandamentos bíblicos não eram mais obrigatórios. Na verdade, Deus agora permitia tudo. E esse é um dos lemas do satanismo. Você pega lá Raul Seixas cantando faz o que quiseres, que será tudo da lei. Então a oração deles era louvado seja aquele que permite tudo. Quer que eu cante? Que permite o que é proibido. Essa daí eu não sei. Não sabe? Essa daí eu não sei. A oração deles era essa, louvado seja aquele que permite o que é proibido. Então roube, mate, assassine, estupre, o que te fazer feliz, tá tudo bem. Ele declarou muitas vezes que as antigas restrições da moral da Torá judaica não eram mais aplicáveis. Ele aboliu as leis sobre relacionamentos sexuais, incesto, casamento entre irmãos, pedofilia, etc. Ele também declarou que todos os pecados bíblicos eram agora permitidos e instruiu seus seguidores a pecarem, a praticar os pecados a fim de apressar a redenção. Vai vendo a salada. 100 anos depois, nasce o franquismo. Jacob Frank também afirmou ser Messias, ele fundou uma seita clandestina, 1770, os adeptos abertamente, publicamente, diziam que seguiam a lei judaica, mas secretamente eles tinham uma rejeição total à lei e à moral da Torá, e eles se dedicavam a essas práticas sexuais proibidas. Então, sabatismo e franquismo conduzem o processo de implantação da nova ordem mundial. Por quê? Porque os Illuminatis nasceram desses movimentos. 6 anos depois de nascer o franquismo, Adam Weishaupt, ele funda a Sociedade Secreta dos Illuminatis. Então os seguidores sabatistas começaram a seguir os franquistas e depois automaticamente começaram a seguir os Illuminatis. Aqui que nasce os Illuminatis. E o que eles acreditam? Eles acreditam que o Sabbatai ele foi mesmo o Messias e que a sua alma transmigrou até a dinastia das 13 famílias, que seriam as 13 famílias que controlam o sistema. Que existem ou que vão existir? Que existem. O pessoal por trás das cortinas aí. Exatamente. Você já ouviu falar das 13 famílias? Não, eu já ouvi falar... São teorias da conspiração. Já ouvi falar que tem umas famílias que dominam tudo, mas não sabia que eram 13. 13 famílias que dominam tudo, segundo a teoria da conspiração. Tá. Então, o que eles falam? Que eles já lá, 300, 400 anos antes, já estavam profetizando que a alma dele, 300 anos antes, que a alma dele teria que transbrigar até alguém de uma dinastia dessas 13 famílias que controlam o sistema, porque ele é o rei dos judeus, ou seja, o anticristo. Sim. Eles começaram a defender que essa alma do cara tem que incorporar no anticristo. Aí essa tese, ela traça a conspiração
dos Illuminates, segundo essa teoria, até o início dos descendentes de Esaú. Quem seriam os descendentes de Esaú hoje? Quem seriam os edomitas hoje? Então, tem uma teoria sobre isso? Tem. Uma teoria maluca, mas é uma teoria. Quer ouvir? Quero. Uma dessas famílias são os Rothschilds. Mayer Amschel, ele criou o sistema bancário como nós conhecemos hoje. Ele plantou os bancos centrais na Inglaterra e depois em vários lugares do mundo. Foi um papa dos bancos. E a família dele toda controla as finanças mundiais. Então, o nome dele não era Rothschild, o nome dele era Mayer Amschel. O que era o Rothschild? Ele tinha um escudo na porta da casa dele, vermelho, de 6 pontas. E ele começa a mudar o nome dele com base nessa história do escudo, escudo vermelho, escudo vermelho. Rothschild é alemão, e Rothschild em alemão é escudo vermelho. 6 pontas é um símbolo da alta magia negra. É um símbolo usado no satanismo, tanto o pentagrama quanto o hexagrama. E vermelho. Então há aqueles que defendem a teoria de que os descendentes dos edomitas hoje seriam essa dinastia. Tem a história do Edom vermelho, escudo vermelho. Então eles fazem essa associação. E eles são, então, ligados ao sistema bancário do mundo todo. Controla a Eles grana. controlam a grana. Então, controlando a grana, o que eles conseguiriam fazer? Eles adquiririam o monopólio da mídia, o monopólio da informação, o monopólio que envolve a indústria do cinema, as redes de rádio, as redes mundiais de entretenimento, as agências de notícia. Eles teriam como comprar e controlar. Eles assumiriam a publicação de todos os materiais escolares, em outra palavra, eles reescreveriam a história do jeito que eles quisessem. E eles controlariam a indústria fonográfica e Hollywood, para moldar o pensamento mundial de acordo com a cultura que eles quisessem impor. Segundo essa teoria. Então, seria essa uma conspiração? É uma teoria da conspiração. Mas Jeremias 11:9 diz assim: diz-me ainda o Senhor, uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Então ela pode estar ocorrendo, a gente só vai saber se sim ou se não com os próximos acontecimentos, no decorrer das décadas, no decorrer dos anos. Então, enquanto os verdadeiros judeus eles estão inconscientes dessa conspiração, esses edomitas, esses falsos judeus, eles estariam controlando tudo, controlando o topo da pirâmide. Aqui, ó. Agora, Apocalipse 3:9 diz: vocês dizem que são judeus, não são, vocês são sinagoga de Satanás. Então seriam esses edomitas hoje que estão agindo aqui no nosso meio, que estão causando esse tipo de influência. Aí vem a questão dos Illuminatis.